Boa noite a todos. Então vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos auxilie, nos oriente nas leituras do dia de hoje, que possamos ter o entendimento, assimilar todos esses conhecimentos para que possam enriquecer a nossa alma, nosso interior, para que possamos evoluir um pouquinho mais na nossa marcha evolutiva. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos conceder a graça de ter esses ensinamentos como sendo um bálsamo para a nossa vida. Grandes ensinamentos tem tido dentro desse livro. Nós só temos a agradecer, Senhor, por esta oportunidade que nos é dada nesta vida, nesta encarnação. Que saibamos aproveitar todos esses momentos. E peço, Senhor, que nos ajude, que nos auxilie, que proteja todos nós, os participantes desta reunião, sendo encarnado ou desencarnado, que todos possam ser abençoados com as suas bênçãos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos dando força e coragem para a gente poder continuar nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Ritinha. Então, vamos lá compartilhar o nosso texto, aonde a gente tinha parado. Nós estamos no capítulo 8 e paramos no trechinho em que Saulo tinha ido visitar a noiva, Abigail, conversaram bastante, muitas promessas de amor, de fidelidade, de respeito. E nós paramos nesse trechinho em que ele dizia para Abigail que se um dia ele recebesse de Jerusalém a sua coroa triunfal, que ele a colocaria aos pés de Abigail como tributo de amor eterno e único. Então, acho que foi aqui que nós paramos, eu esqueci de marcar, não me lembro se a gente leu o parágrafo seguinte ou não. Alguém pode dizer para mim se nós chegamos... Foi assim mesmo. Boa noite, Maruísa. Foi esse mesmo, do amor ainda hoje. único. Ainda hoje, tá ok. Isso. Obrigada, gente. Ainda bem que eu tenho amigos, companheiros de estudo bem dedicados e atenciosos. Bem, para continuar a leitura, então, a primeira parte, a primeira meia hora vai ser feita pela Marina, a leitura. Por favor, Marina. Boa noite a todos. Está escutando bem? Sua vozinha está um pouquinho sumida, Marina. E agora, está melhor? Tá, vamos lá. Se tiver, você me interrompe, se estiver muito baixo. Tá. Ainda hoje, prosseguiu Saulo, confiante no futuro. Gamaliel notificou-me que vai afastar-se em breve do sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, tendo-te sempre a meu lado, corrigirei meus impulsos. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhes as mãos, e como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou:
chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Insistiu timidamente. A morte de meu pai no suplício diante da soldadesca brutal jamais me saiu da mente. Bom, então aqui, né, ele já estava colocando ela a par, né, do que iria acontecer. Uhum. E assim, querendo que ela, assim, testemunhasse, né, como se fosse, assim, uma vitória, né, dele. Sim. E ela já, né, de alguma forma, já acho que devia estar meio pressentindo, né, sei lá, alguma coisa estava diferente e não queria participar, né, devido também ao que nem ela comentou aqui, né, do que ela presenciou do pai, né, da forma brutal como foi feita. Então, ela já devia estar, né, sentindo alguma coisa diferente. Paulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedicioso e insolente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigo os que blasfemam no santuário do Eterno? Só uma pausinha aqui, Marina. Veja bem, né? Era a primeira vez que Abigail iria para Jerusalém. Ela não conhecia a cidade, não conhecia o templo. E justamente nesta primeira vez, olha que programão, ela ia assistir junto com o noivo a morte de uma pessoa. Olha que programão era esse, hein? E ela confessa para Saulo, né, que ela não gostaria de ver um espetáculo desse tipo, já que ela nunca conseguiu esquecer a maneira como o pai dela havia sido supliciado até a morte. Agora vejam que personalidade difícil tinha Saulo. Ele não dissimulou a contrariedade, porque ele foi contrariado por um sentimento tão profundo e delicado da parte dela. Isso ele não conseguiu compreender, não conseguiu se sensibilizar. Muito pelo contrário, ficou contrariado. Olha que personalidade difícil ele tinha, gente. Ou seja, ele tinha que ser obedecido em tudo aquilo que ele determinasse. Uma situação de tanto sofrimento na vida dela, de Abigail, porque, aliás, cá entre nós, na pouca idade que tinha, Abigail já havia sofrido muito mais do que ele próprio, Saulo. Saulo nunca passou por aquilo que Abigail tinha sofrido. E esse sofrimento não tinha, assim, um peso tão forte para ele, porque ele nunca tinha passado por nada parecido. E ainda se sentiu contrariado. Porque o que ele queria? Ele queria exibir a noiva, a futura noiva, perante a sociedade a qual ele pertencia em Jerusalém. Ou seja, ela passaria como uma boneca ao lado dele, né? Um enfeite para ele. Vejam que dureza de personalidade ele tinha.
né? E não consegui compreender o quanto era difícil para ela tudo aquilo que ela tinha passado e o quanto ela não se sentia à vontade diante de um ato de tamanha crueldade, né? E ele ainda tenta convencer ela, dizendo que Estevão era um caso diferente. Vejam, gente, como é difícil lidar com uma pessoa com um nível de orgulho e de vaidade nas alturas, não é? O que a Abigail havia sofrido não tocava o coração dele, né? Então, era com esse tipo de pessoa que ela ia se casar, né? Mas, enfim, vamos lá. Pode continuar, Marina. A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: Vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel. Logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia. Mas ouve, Saulo, se permitires, irei quando a cerimônia estiver a findar. Está dito? Notando. Marina, percebe ali a situação dela? Ela sabia que ela não podia, Adulta, né? Ela sabia que ela não podia contrariar ele. Então, e ainda concordo com o que ele fala, né? Minha Nossa Senhora, tá doido. Isso para mim não serve. Vai em frente. Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarcense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assistas a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis, no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões, mas sua conduta foi de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. Aqui eu tenho que, aqui não, né, a gente tem que discordar um pouco, né, porque ele não, assim, pelo que eu me lembro, ele não fez a mínima questão de querer entender. Não. Né? Pelo contrário, ele ficou instigando, né, como se, assim, querendo pegar ele no pulo em alguma coisa, né? Uhum. Mas, e aí, como não conseguiu, ele ficou irritado, ficava irritado e, né, viu, assim, ficou cego, né? É. Ele, assim, ao meu ver, foi mais ou menos isso, né? Uhum. Trocaram-se ainda por longo tempo impressões afetuosas que a noite amiga guardava, solicitante, sob o manto luminoso das estrelas. Eram juras cariciosas de um amor imortal ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém de alma feliz. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade, cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os seus olhos. A casa de Dalila, na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar a escolhida de Saulo a homenagem da sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época.
sabia aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados, para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral por causa de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando o seu maior ideal, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos que o felicitavam com o olhar punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. O dia seguinte rompeu claro e lindo. Ao sol rútilo de Jerusalém, Saulo despediu-se da noiva amada por atender ainda cedo aos trabalhos do sinédrio. Então, até logo no templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou solícito. Abigail irá assistir à parte final da missão de Estevão. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos, e não nos átrios sagrados, esclareceu. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas, e ainda que isso constitua resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte, e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Só uma pausinha aqui, Marina, para fazer esse destaque, gente. A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos, porque no templo havia um lugar onde os animais eram sacrificados. E depois, havia a mesa, enfim, o local onde eles eram queimados, mortos, e alguns queimados, outros eram somente mortos. E depois também tinha o grande tanque onde eles se lavavam. E isso ficava na parte aberta, ou seja, entrando no templo, a primeira coisa que se via, que se tinha, era isso. Porque somente o sacerdote podia entrar no lugar santo, onde ficava o castiçal com as sete pontas, o pão sem fermento e o incenso. E isso era trocado diariamente. E no lugar santo dos santos, onde estavam guardadas as pedras com as leis de Deus, somente o sumo sacerdote. Então, a lapidação se daria no local, vamos dizer, público, onde qualquer um poderia estar presente. Mas isso não tira a gravidade da questão, porque justamente no templo que foi erguido para se adorar e louvar a Deus, eles iriam matar um irmão. Então, vejam que grande contrassenso isso, né, gente? Ali mesmo, no próprio templo, eles iriam executar essa pena, que devia ser uma morte muito dolorosa, morrer por apedrejamento, né? E além do mais, a vaidade de Saulo. Desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Então, para ele, a morte de Estevão, que para ele era uma pessoa sem significado algum, era um triunfo, o primeiro triunfo na sua defesa das leis de Moisés. Então, vejam, assim, quanto choque de conceitos, de sentimentos,
de orgulho, de vaidade. Se por um lado era um grande defensor, por outro lado era assim muito orgulhoso, muito vaidoso. E isso assim, deixa a gente assim com uma sensação muito estranha no coração, né? Essa postura dele, aliás, de executar a morte justamente dentro do templo, que é erguido para se adorar e louvar e estar na presença de Deus, certo? Pode continuar, Marina, se quiser fazer algum comentário. Ambas sorriram venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso, Saulo, disse Abigail num gesto de tranquilidade e ternura, não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em insultar a lei. Gente, Olha que lindo, né? olha a postura de Abigail, mostrando que espírito elevado era ela, superior ao próprio Saulo. Ainda sem saber de quem se tratava, sem saber quem era Estevão, ela por si ainda faz um pedido a Saulo a favor do condenado. Ou, portanto, que a gente toma conhecimento. Já fazia 2 meses que Estevão estava preso. E em condições, gente, as masmorras, os presídios, né, os cárceres, naquela época, não eram como são os de hoje, né? Completamente infectos, praticamente subnutrido, vivendo só, né, sendo alimentado somente com água impura e pão certamente muito duro, nada de nutrientes, um local úmido, sem luz, sem banheiro. Então era assim, realmente um lugar infecto, sem ar puro. E Estevão fazia 2 meses que estava nesse cárcere. E a postura, assim, o tamanho, a grandiosidade do coração de Abigail. Porque Abigail era muito mais sofrida do que Saulo. Por isso ela tinha ou teve esse gesto de compaixão por um sentenciado que ela não conhecia. Percebem isso? A grandeza dos sentimentos de Abigail, né? Pode continuar mais um pouquinho, Marina. O moço tarcense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou: assim farei. Nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuito desconhecidos, e desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações
a golpes de chanfalho. Isso. Só queria perder aqui uma coisinha aqui que eu achei aqui, olha, o que Emmanuel comenta aqui, Marina, olha. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. Ou seja, o povo de Israel ia ter algo diferente para fazer naquele dia. Assistir à morte por apedrejamento de um irmão israelita. Né? E então estava um verdadeiro alvoroço. Isso no próprio templo, porque ele seria executado dentro do templo, na praça, na grande praça, dentro do templo. E cheio de soldados, como se tivessem realmente na frente assim de um grande criminoso e que precisasse de tanta, como fala? De tantas providências em termos assim de soldados, de controle, inclusive aqui proibindo que os outros irmãos da Casa do Caminho assistissem à execução, espantando os pedintes, né? Então vejam que a agitação estava aquele dia em Jerusalém. Pode continuar, Marina. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se ávidos de sensação no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado, que chegou finalmente cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. Passo tardio, cansaço extremo, as equimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Então vejam, gente, como Estevão sofria. A equimose são feridas, né, pela própria umidade, pelo próprio ambiente infecto das mãos e dos pés, a desnutrição. Então, ele estava completamente desfigurado. Que judiação, meu Deus do céu, né? Não dá nem para a gente imaginar um negócio desse, não dá nem para a gente pensar. Mas vamos terminar só esse parágrafo 12 aqui, Marina. Pode continuar, bem. Em meio de curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a sua tribuna. Enfrentando o pregador do Evangelho, sem qualquer expressão de piedade, interrogou com a aspereza: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Pode continuar? Vamos deixar você aqui, vamos passar para a Ritinha, tá bom? Assim a gente não cansa tanto. Ok. Obrigada, Marina. Imagina. Ritinha. Pronto, já consegui. Joia. Tais palavras, pronunciadas mecanicamente, soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto,
que as recebeu na alma sensível e generosa como novos dardos de ironia. Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Mas uma torrente de impropérios cortava-lhe a palavra. Basta, apedrejemo-lo quanto antes. Morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. A gritaria tomara proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhes nas mãos. Foi necessário a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse estraçalhado ali mesmo, pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto. Quer dizer, Estevão ali, ele estava, de qualquer modo, ele estava sendo humilhado o máximo possível. Mesmo ele estando, confirmando o seu pensamento, o seu propósito, de continuar fiel a Jesus, todo mundo se revoltava contra ele e, de uma forma ou de outra, ele estava sendo humilhado, porque agarrando pela roupa, rasgando a roupa dele, que devia já estar um trapo, depois de 2 meses no cárcere, e além de estar desfigurado, a roupa também devia estar imunda. Sim. E ele, quer dizer, ele não tinha como escapar, mas Saulo continuava no propósito que ele tinha que passar por aquele ritual, morrer pelo apedrejamento. Era o propósito dele. Então, posso continuar? Sim. Então, Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado. Seminu foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam expultado em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo, mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. E Estevão pensou: quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém sob o escárnio das maiores injúrias, e era o Messias esperado, o ungido de Deus. Por que, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho? E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado,
escutava a voz cariciosa do Mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza de sua ternura imortal. O pregador humilhado e ferido recordou o passado de trabalhos e esperanças. Parecia-lhe rever a infância saudosa, na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Ao pensar em Abigail, experimentou certa angústia no coração. Agora que deveria enfrentar a morte, desejava revê-la para as últimas recomendações. Relembrou a derradeira noite em que haviam permutado tantas impressões de ternura, tantas promessas fraternais na lôbrega prisão de Corinto. Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujos trabalhos compartilhavam ativamente em Jerusalém, jamais pudera esquecer o dever de procurá-la, fosse aonde fosse. Enquanto, em derredor, se multiplicavam impropérios no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes, o sentenciado chorava com as suas recordações, socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho. Experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo entregue a Jesus suavizava-lhe as angústias do coração. É uma descrição muito, muito difícil, que a gente fica assim, com nó na garganta de ler tanta crueldade, tanta tristeza, mas em momento nenhum Estevão deixou de confiar em Jesus. Sim. E de se manter firme na sua fé, na sua dedicação, no seu carinho, e sendo fiel àquilo que ele tinha de propósito, né? E pensava no que ele tinha passado com a irmã, das juras, né, que eles tinham falado um para o outro a respeito de Jesus. E ele queria, né, nesse momento final, ele queria, acho que ele tinha vontade de reencontrar a irmã e ver ela pela última vez. Sim. Sendo que todos passavam, né, por ele e faziam assim como fizeram com Jesus, cuspiam na cara, davam soco, empurravam e batiam e derrubavam no chão. Quer dizer, ele aceitou tudo, quieto, assim como Jesus, sem falar uma palavra, sem fazer mencionar nada. Então, isso mostra a grandeza de espírito que Estevão foi e continua sendo, né? Seja onde ele estiver, porque ele seguiu realmente e passou por tudo que Jesus passou para ele alcançar o seu objetivo. Muito difícil. No meio de toda aquela humilhação e no meio de todo o sofrimento físico que ele estava sentindo, ele ainda conseguia elevar o pensamento a essa altura, né? A esse patamar, né? Lembrando-se de Jesus, pensando na irmã, como se ele com isso tivesse assim se desligando do que estava acontecendo ao seu redor. Impressionante. E eu acho que com isso também, esse pensamento tão elevado dele, eu sei que é difícil e as dores são muito grandes, mas eu acho que era a forma que ele encontrou, assim como Jesus, de amenizar o sofrimento e a dor, porque o pensamento era muito elevado. Sim. Então, se a gente
tomasse isso como exemplo, né? Que a gente sabe que se a gente está passando por uma dificuldade e a gente conseguisse elevar o nosso pensamento um pouquinho acima, Sim. a gente ia conseguir muitas coisas durante as nossas dificuldades, né? Uhum. É mais um exemplo. Mais um exemplo. Pode continuar, Ritinha. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo, dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando, levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante, os apuros e as chagas que o dilaceravam experimentavam uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O mestre de Nazaré havia convocado o seu coração fiel ao público testemunho dos valores espirituais de sua gloriosa doutrina. Confiante, raciocinava. Se o Messias aceitara a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Seu coração, sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que lhe conhecera o Evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou-o dos mais elevados pensamentos. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte de seu fundador. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, em penhor de prestígio à lei de Moisés, os fariseus faziam grande alarde do feito. Ladeando o condenado, faziam questão de atirar-lhe em rosto as mais pesadas injúrias. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno, imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a sua caminhada terminava, justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado, e ao iniciar a cerimônia como chefe do movimento, Saulo recebia um por um junto da vítima, aguardando nas mãos, de acordo com as pragmáticas, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Mas...
Ritinha, olha o que ele fala aqui, olha. Era função honrosa. Honrosa. Ou seja, aqueles que eram os representantes das sinagogas, né, que as cidades menores, as aldeias menores tinham sinagogas, templos só tinham de Jerusalém. E eles iam ricamente vestidos, né, porque era uma cerimônia chiquérrima, além do mais. Então, Saulo recebia cada representante de cada sinagoga e guardava consigo os mantos que eles utilizavam, porque eles precisavam estar assim bem soltos, vamos dizer assim, né, para poder atirar as pedras. Ai, santo Deus, não. Era feito como se fosse assim, você homenagear, vamos dizer assim, dar um título para uma pessoa por um feito louvável que ele teria feito, mas justamente o oposto. Eles estavam preparando toda essa cerimônia para uma desgraça, né? Isso. Matar uma pessoa. É. Assim como faziam, acho que quando tinha os leões lá que comiam os cristãos, eles iam na arena todo vestido, paramentado, como se fosse uma festa. Né? Era um espetáculo e tanto. Era um espetáculo grandioso. Sim. Mas uma ordem do moço tarcense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemo-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Meu Jesus. Ou seja, não matem ele logo. Vamos... Porque com uma pedrada na cabeça, ele morria na hora. Mas vamos fazer ele morrer devagarzinho para ficar mais interessante. Interessante, usufruir desse espetáculo por mais tempo. Nossa, Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiores da sinagoga com atenção e entusiasmo aos berros de morra o traidor, o feiticeiro. Fere no coração em nome dos cilícios, exclamava alguém no meio da turba. Separa-lhe a perna pelos idumeus, secundava outra voz impudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração, voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto aguardava a impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo, empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado.
mas no íntimo aguardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente repetia o Salmo 23 de Davi, qual o fazia junto da irmã, nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Então, que elevação espiritual ele tinha. Ele estava totalmente machucado, todo quebrado, todo ensanguentado, e ele ainda conseguia elevar o pensamento e lembrar dos salmos que ele fez quando o pai estava sendo torturado e morto. E ainda faz, mentalmente, a leitura do Salmo de Davi, para ele se fortalecer, para ele se confortar e aguentar todo o suplício que ele passava. Assim, a gente não tem nem como falar de tão grande a sua elevação espiritual, né? Sim, sem dúvida. Ele continuava, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora, tinha a impressão que de duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu dedicados amigos do plano espiritual rodearam o mar seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercava carinhosamente figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximara, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre, em toda a sua resplendência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em voz alta: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Isso. Vejam que Jesus já estava lá. Sim. Esperando por ele. Por ele, de braços abertos. Pois é. Bom, Ritinha, só mais um parágrafozinho, apesar de que esse 26, apesar de que eu acho que a gente até podia ficar por aqui mesmo, ao invés de começar o 22 aqui, que é a hora que Abigail e Dalila chegam para presenciar o final do suplício de Estevão. Vamos deixar isso para a próxima semana? Tá certo. Bom? E você já leu bastante? Quero nem resto. Oi? Eu não quero nem ler o que vem pela frente. O que vem depois, né? E eu não sei o que a Abigail vai fazer, se a Abigail reconhece. Eu não sei, porque eu não li o livro.
Então, aguarde. Eu não Então, eu quero aguarde. ficar mais triste do que já estou. Isso, que realmente, assim, é de uma grande, ao mesmo tempo, é de uma grandiosidade, né? A dor física era inenarrável, né, gente? Mas Porque a leveza espiritual era imensa. era imensa, exatamente. E ele ali já num estado físico tão debilitado, mais facilmente a sua alma, espiritualmente, ele se transportava para além do corpo físico, já percebendo as cenas do mundo espiritual que o aguardavam. E o próprio mestre estava ali esperando por ele. Então, o que estava acontecendo ao derredor, materialmente, já não importava mais para ele. Sim. Né? Então, tá bom, gente. Falei assim, nossa, mas que triste a gente ler isso justamente nessa semana, onde o pessoal comemora o Natal, comemora o nascimento de Jesus. Mas isso vem mostrar para a gente quão grandioso é o Mestre, né? Que, lembrando que Estevão não conheceu Jesus pessoalmente. E Estevão foi o primeiro mártir por ser cristão e defender Jesus. Então, a gente fica triste de ver, por outro lado, o tamanho da crueldade do coração humano, né? Mas, assim, a beleza de Saulo, aliás, a beleza de Estevão, espiritualmente falando, toca bastante o nosso coração, tá bom? Obrigada, viu, Ritinha, pela leitura. Eu vou voltar aqui na... Caí. Voltei. A Jo Roque não pôde participar hoje da reunião, ela faria a prece final. Então, Lenita, você poderia finalizar para nós, fazer um favor? Sim, claro. Vamos continuar com os pensamentos elevados. Vamos tentar, nessa semana, vamos pedir aos irmãos de luz, ao Mestre Jesus, que nos ajude a ter um pinguinho da calma, da serenidade de Estevão, no seu pior momento no mundo físico, e que saibamos usar dessa serenidade para fazer a caridade ao próximo, para dar um sorriso para o próximo, para o nosso irmãozinho mais perto, conhecido, desconhecido, que possamos, nesses dias de muitas festas, muita alegria pela comemoração do nascimento do Cristo, que o mundo fica com mais alegria, com mais celebração da vida, que nós consigamos, com a ajuda do Cristo, nos elevar um pouquinho mais, que fiquemos em paz com tantos ensinamentos de Estevão, com tantos ensinamentos que Emmanuel nos passou, está nos passando nesse livro. Que assim seja. Fiquemos todos com Deus.
Obrigada, Lenita. Quando estivermos passando pelos nossos momentos mais difíceis, a gente deveria se lembrar do exemplo de Estevão, não é? Para ver que, apesar dos sofrimentos imensos pelos quais ele passava, é possível suportar e vencer quando estamos, de fato, conectados com Jesus, mesmo que tão imperfeitamente ainda, de nos lembrarmos de que Ele está sempre conosco. Então, uma boa noite para vocês. Nós não nos encontraremos mais ao longo dessa semana, só na próxima segunda. Então, desejo a todos um Natal pleno de paz e um bom final de semana. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Um bom noite. Natal. Abraços. Saúde e paz. Boa noite a todos. Amém.